Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero falar com vocês sobre uma verdade bem oculta que quase nenhuma pessoa aqui na Terra tem essas informações sobre gêmeo sobrevivente e eu quero dividir com vocês o que eu venho explorando, descobrindo, acessando, relembrando ao longo desse meu caminhar nesse tema que ainda é muito pouco falado no Brasil, nesse assunto que ainda é pouco compreendido e trazer para vocês um olhar bem diferente desses que a gente está acostumado a ouvir. Se a gente olhar para todo o contexto desse assunto, sobre gêmeo sobrevivente, a gente vai ver, de 40 a 60% da população mundial é, de 20 a 40% da população é, outros falam de 60 a 80% da população é. E a gente fica nesse lugar de que a ciência tenta provar, a espiritualidade tenta falar, os terapeutas holísticos tentam dizer, os cientistas tentam comprovar, e na verdade, a informação que eu recebi há meses atrás, dentro de um processo onde eu estava canalizando um tratamento específico para gêmeo sobrevivente, um tratamento multidimensional, e foi mostrado para mim que todos nós, seres humanos, nascemos através de uma gestação gemelar. Isso é um padrão, na verdade, um convite da própria natureza, é uma conversa entre o que está em cima e entre o que está embaixo, o que está aqui na terra, entre o que está nos céus, entre a espiritualidade e a nossa vida aqui na terra. É uma conversa entre essas duas partes de quem nós somos a respeito dessa sensação de separação. Então, a própria natureza, ela se incumbiu de trazer essa informação dentro de nós, através dessas gestações que se iniciam gemelares, para que nós relembrássemos de memórias nossas que estão acima de todas as camadas humanas. Então eu vou usar nesse vídeo muito essa comparação. O que está assim, o que está na terra assim como nos céus. Então, se aqui na terra a gente nasceu com esse senso de separação, com o senso de que algo foi nos tirado, com o senso de um vazio, com o senso de uma tristeza profunda, com o senso de um vazio na alma, uma sensação de que parece que está faltando algo dentro de nós, que são características muito comuns para os gêmeos sobreviventes, é porque todas essas sensações experienciadas na Terra, através da perda desse irmão ou irmã que não ficou ou que permaneceu ali por horas, dias, semanas, essa sensação ela nos recorda de uma sensação que nós carregamos na alma. E aqui eu quero ler um trecho de um dos livros que foi os livros instruídos pela espiritualidade para que eu lesse, para que trouxesse para mim todas as fases do tratamento que foi canalizado. E esse livro, quando eu estava lendo exatamente essa parte, me veio muitas interpretações e muitos acessos do porquê nós nascemos, todos nós seres humanos nascemos nessa configuração de gestações gemelares. A cada vida você encarna na Terra por sua escolha pessoal. Você nunca foi forçado a estar aqui. O livro que eu estou lendo é As Sete Chamas Sagradas, de Aurélia Luiz Jones. A cada vida você escolhe os objetivos e as experiências da sua encarnação, com o propósito de evoluir a consciência da sua alma e alcançar maior maestria. Quando você está do outro lado, entre as encarnações, e se torna consciente de tudo o que deixou sem fazer durante a última encarnação, opta por voltar. Seu verdadeiro desejo é alinhar e cumprir todos os seus objetivos. Você pede outra oportunidade e outra, até sentir que completou essa fase da evolução. Cada vez que você chega aqui no corpo físico, o véu do esquecimento cai novamente e você se sente preso e desconectado, totalmente imerso a os véus da ilusão. Então, logo que a gente encarna, a gente acessa esse véu do esquecimento e a gente realmente apaga todas as nossas principais memórias, principalmente de quem nós somos e também o que nós já experienciamos.
A vida nesse planeta tem sido difícil para a humanidade porque a consciência caiu ao nível da densidade, distorção e separação dos princípios divinos. A humanidade foi tão longe quanto pôde ir na separação. Grava isso. As lições, experiências e o conhecimento adquirido são inestimáveis. Então, nós, enquanto humanidade, fomos muito longe nesse senso de separação. Tudo isso agora está gradualmente mudando através da assistência sem procedentes dos reinos de luz e das civilizações no interior da Terra. A separação na terceira dimensão foi uma experiência para entender como as almas reagiriam quando estivessem totalmente desconectadas de Deus. Todos vocês, em corpos físicos, se voluntariaram para esse projeto cósmico. Caso contrário, não estariam aqui. Então, assim que eu li esse trecho, a separação na terceira dimensão foi uma experiência para entender como as almas reagiriam quando estivessem totalmente desconectadas de Deus. E para mim, o que é o trauma da perda do gêmeo evanescente, aquele que não ficou, aquele que não nasceu? É uma forma humana, uma forma terrena de nós lembrarmos que esse senso de separação perpetua dentro de nós de uma vida após a outra. E aí, através dessa perda gemelar, todos nós seres humanos somos convidados a resgatar essa conexão com Deus. Quantas e quantas pessoas até hoje eu já atendi que sentiam essa separação de Deus, principalmente pela perda do gêmeo. Então é como se na Terra a gente chegasse e houvesse essa experiência divina, porque se for concedido, ela é divina. Houve essa experiência divina para que nós, através da matéria, relembrássemos que a gente se sente separados desse irmão que não nasceu, de pai e de mãe, separados da nossa própria essência, do nosso eu superior, da nossa centelha divina, separados assim então de Deus, separados da espiritualidade, separados da conexão da Terra. Porque o que eu vejo muito é gêmeo sobrevivente dizendo: eu quero voltar para um lugar, eu tenho vontade de não estar aqui. Por mim, isso daqui poderia acabar agora. Então, quando nós estamos nessas falas, é porque nós estamos pensando e sentindo isso. E quando nós estamos pensando e sentindo isso, é porque nós ainda estamos presos aos véus do esquecimento e ainda estamos nos sentindo desconectados de nós. Porque de coração, quem está conectado a si mesmo quer muito estar aqui. Quem sabe quem se é, vai integrando cada vez papai, mamãe, masculino e feminino, cada vez mais vai liberando essas dores interpretadas lá dentro do ventre dessa perda desse irmão. Quem vai ampliando a sua consciência e se ancorando, se amparando na espiritualidade. Quem vai se aproximando dos preceitos e das bases de Deus dentro de si, quer muito estar aqui. E eu já fui essa pessoa que não queria estar aqui. De diversas formas, tá? Dentro de relacionamentos extremamente nocivos e nada saudáveis, dentro de um afundamento das minhas emoções pós-maternidade, dentro de desconexão com o meu corpo, em ter engordado muito, dentro de uma busca incessante por algo que eu não sabia que era, dentro de uma insatisfação e uma frustração da vida. Eu era totalmente desconectada de mim. Até que eu comecei a tratar cada vez mais essas minhas memórias entre eu e essa perda gestacional, e ali eu fui resgatando o meu eu, fui resgatando o meu eu. Comecei a me conectar muito mais com essa força divina de pai e de mãe aqui na Terra. Depois conectei muito mais à espiritualidade. Depois eu me conectei muito mais ao meu corpo e agora eu vivo muito mais um estado de presença na vida. E quem está presente na vida quer realizar sonhos,
quer seguir desejos e vontades do coração, quer servir a algo maior, porque sabe que pode ser, sabe que pode e é um canal para isso que você é chegar ao mundo, para que mais pessoas possam viver a vida, sendo elas. Então, para mim, o que foi mostrado através da canalização desse tratamento multidimensional, e aqui eu quero deixar muito claro, tá? Não adianta vir aqui nesse vídeo e boicotar o vídeo e falar um monte de ladainha na minha cabeça, que isso não tem comprovação científica, que isso e aquilo. Como uma bióloga pós-graduada que sou, eu sei que não tem comprovação científica ainda. E eu sei que nós, enquanto humanidades, estamos caminhando para que um dia a ciência possa, quiçá, quem sabe, talvez, acompanhar o que a espiritualidade fala, porque nós falamos hoje de questões que estão no plano invisível. E aí você pode vir aqui, pode detonar o vídeo, pode falar um monte de asneira, mas a ciência ainda não prova Deus. E no dia que a ciência provar Deus, aí você pode vir e contestar o meu vídeo, você pode vir e contestar a minha opinião, que pode parecer uma loucura, mas eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu atravessei e eu sei o quanto as pessoas que estão comigo também atravessaram. Então, gêmeo sobrevivente não é uma estatística de 20 a 30%, de 40 a 60, de 60 a 80, que cada vez mais esses números eles ampliam, eles aumentam. Ele é uma experiência humana. Ele é uma experiência divina que acontece na vida terrena para que a gente relembre dentro de nós, através do senso do vazio, do esquecimento, da tristeza, de todas essas memórias, de toda essa busca por pertencimento, que a gente tem uma lacuna dentro de nós, que é da alma, entre a gente e a gente mesmo. E aí, quanto mais a gente vai mergulhando nesse contexto gemelar, mais a gente vai mergulhando entre essa conversa céu e terra. Então, sim, todos nós somos gêmeos sobreviventes na Terra. E ai, Josi, por que você parou de falar isso no seu Instagram? Por que você parou de falar sobre gêmeo sobrevivente? Exatamente por isso. Eu parei de falar porque eu sentia que eu precisava me amparar cada vez mais dessa verdade que eu venho acessando e sustentar esse lugar. Então, eu não queria mais trazer esses discursos bem prontos, porque quando a gente se forma em constelação familiar, às vezes em bases da psicologia pré e perinatal, os discursos são sempre os mesmos, a gente sempre tem as mesmas teorias, a gente sempre tem o mesmo assunto que se dissemina e se espalha para outras pessoas. Então a gente tem as mesmas bases, é uma perda, é uma dor profunda, é uma dor na alma, só que a gente não vasculha e não entende, não compreende no nível mais elevado. Por quê? Se essa dor está aqui na Terra, é porque está no céu. Lembra das leis herméticas? Assim na Terra como no céu, que está em cima está embaixo, que está embaixo está em cima. Então, se essa dor é uma dor humana, é porque essa dor ela atravessa lugares do cosmos, lugares multidimensionais que nós não estamos falando. E esse livro, quando ele trouxe para mim esse olhar de que cada vez nós, enquanto humanidade, caminhamos para um senso de separação extremamente denso e muito intenso, é porque essa separação que nós sentimos enquanto gêmeos sobreviventes nos traria exatamente essas revelações que a cada vez mais que a gente mergulha dentro de si, a gente descobre. Então, você, que é um gêmeo sobrevivente, sabe que é? Você sente essa dor pela perda do irmão, você sente essa dor pelos vazios que a sua alma carrega de outros espaços e tempos. Você carrega essa dor de uma semente estelar de ter saído de um lugar das estrelas e sentir essa saudade e aqui na Terra se sentir separado dessa memória. Você se sente afastado pela aquilo que a gente chama de saudade do lar divino. Então pode ser a própria semente estelar ou pode ser o próprio fragmento, saudade do fragmento e fractal de Deus que você é. Você pode sentir esse vazio e toda essa sensação de estar pela metade por se sentir desconectado de pai e de mãe. Eu não sei qual foi a história de vida que você teve, mas por faltar essa presença paterna, por faltar essa presença materna, você se sente dividido ao meio.
Por você se sentir desconectado da sua energia feminina e da sua energia masculina, você também se sente dividido e partido ao meio. Por você se sentir aqui na Terra abandonado por Deus e separado do todo, você também se sente cada vez mais pela metade. E qual é a nossa função aqui na Terra? Nossa função aqui é amenizar, diminuir esse senso de separação. Como? Voltando para si. Como através da respiração, como através da meditação, como através de liberação desses traumas e dessas percepções que nós temos, dessas crenças que nós temos, desses padrões que nós temos. Sejam eles ancestrais, de alma, da infância, da gestação, aprendendo a liberar essas memórias de sofrimento e se reconectando com a verdadeira voz que mora dentro de nós, que não é uma voz de sofrimento, que é a voz do Espírito, que é a voz da sabedoria, da essência divina que sabe de todas as coisas, que sabe que é. Então, sim, todos nós seres humanos nascemos com esse senso de separação através da perda do irmão gêmeo. E aí, depois, tudo que você vai vivendo, experienciando e enfrentando durante a sua gestação, entre ligação de papai e mamãe, mais os traumas ancestrais que você carrega através da sua memória, do DNA, mais do seu nascimento, mais da sua infância, vai formando ainda mais essa característica desses buracos internos que nós possuímos. Então, sim, a gente nasce dessa forma, relembra através de todo esse senso de separação, para que a gente volte para dentro e se reconecte realmente com a nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira força. Cada dia mais eu venho fazendo isso comigo. O meu caminho enquanto uma gêmea sobrevivente, ele foi um caminho muito desafiador. Eu acessei dores muito profundas que eu possuía, tanto no momento das perdas, quanto em contratos, acordos, pactos espirituais feitos antes do processo encarnatório, também nos processos de vidas passadas, também nos processos da infância. Eu, enquanto adulta, eu vivi muitas dores que vinham desses lugares. E eu sei o caminho que eu atravessei, eu sei o caminho que eu ajudei muitas pessoas a atravessar. Então, para mim, cada dia mais, o gêmeo sobrevivente, ele é uma base da humanidade para que a gente volte para o nosso centro, para que a gente volte para o nosso eixo, para que a gente volte para o nosso coração e aprenda que nada está separado. Que nós somos exatamente essa totalidade do cosmos, que nós somos essa totalidade do ser, que nós somos essa totalidade de Deus que já habita dentro de nós. E aqui eu quero fazer uma ferramenta, usar uma ferramenta que são essas hastes de cobre, que são pêndulos, e eu quero trazer essa confirmação aqui para vocês do que eu estou falando. Ai, Josi, não acredito em nada disso. O problema é seu. O problema é seu, porque isso daqui vem de um lugar muito mais profundo que a mente humana realmente tem dificuldade de entender. Principalmente diante dos nossos aprisionamentos. Quanto mais aprisionado a gente está nos véus de ilusão, menos a gente acredita nos campos sutis, menos a gente acredita nas memórias multidimensionais, menos a gente acredita em toda essa potencialidade que, inclusive, nós somos. Então, pêndulo, por favor, mostre para mim o que é uma resposta não. Mostre para mim o que é uma resposta sim. Sim, obrigada. Todos nós, seres humanos aqui na Terra, nascemos de gestações gemelares? Sim, obrigada. Essas gestações gemelares trazem para nós o convite para que olhemos para esse senso mais profundo de separação? Mas já veio a resposta. Sim,
É uma forma de nós relembrarmos vazios que nós possuímos na nossa alma. Sim, o gêmeo sobrevivente é uma espécie de experimento divino aqui na Terra. Sim, é para nos trazer sofrimento? Não. É para nos levar para dentro de nós? Sim. É para resgatar a nossa força interior? Sim. É para relembrarmos que somos seres divinos experienciando a Terra? Sim. Então, todos os seres humanos que nascem na Terra são gêmeos sobreviventes? Sim. Então é isso. Gostaria de deixar muito com vocês esse vídeo para que vocês questionem, repensem, sintam todas essas informações que eu acabo de trazer, que talvez sejam muito novas, sejam muito causa talvez ainda um espantamento, mas é só uma forma da gente relembrar que nós somos inteiros, que nós somos completos e que tudo isso que te afasta de se sentir inteira, de se sentir você, de se sentir completa, de ser livre para ser você, são dores que a sua alma traz justamente para olhar, para acolher e para transformar. Nós não viemos aqui na Terra para sofrer, nós não viemos para viver pela metade, nós não viemos para viver com uma saudade de algo que já foi, ou que aconteceu, ou que talvez nem aconteceu. A gente veio aqui para viver e experienciar a vida com verdade, com presença, com liberdade. E isso cada vez mais a gente consegue quando a gente se rende e quando a gente se joga dentro da gente e encontra todas essas respostas. Foi isso que eu fiz e disso gerou tratamentos, disso gerou uma escola multidimensional que fala exatamente sobre esses segredos da alma, que talvez em livro a gente ainda não encontre, que talvez na humanidade científica a gente ainda não tenha provas, mas o foco desse vídeo não é questionar a ciência, muito menos punir a ciência, porque a ciência está a favor de nós, mas é dizer que a gente precisa abrir a nossa mente, abrir a nossa consciência e entender que nem tudo a ciência ainda vai explicar. Pode ser que um dia ela explique, mas enquanto isso, confie. E é por isso que quando você, enquanto uma mãe de criança gêmea sobrevivente, ou enquanto uma pessoa gêmea sobrevivente que já sabe que é por isso que talvez você comece a questionar, mas nossa, fulano tem as mesmas coisas que eu, parece que é gêmeo, aí fulano também parece que é gêmeo. Eu tenho dois filhos, um eu sei que é gêmeo, mas o outro ele tem todas as características, parece que é também. Porque sim, todos nós nascemos dessa forma, porque é exatamente uma forma de experimentar a vida através dessa perda, para que através dessa perda a gente relembre que nós nos sentimos assim há muito tempo, não é só dessa perda gestacional. Fiquem no coração, fiquem com todo esse legado aqui no coração, porque isso tudo chegou para mim através do meu coração, através de processos muito profundos de entrega, de conexão, de presença, a toda essa missão que eu tenho de trazer essa informação para o mundo. Um beijo. Se você conhece alguém que é gêmeo sobrevivente, e sente que esse vídeo possa colaborar com a vida dessa pessoa, envie esse vídeo para essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai abrir a cabeça para muitas perspectivas e talvez questionamentos que eu sei que você já teve dentro de você
mas você ainda não tinha uma explicação concreta. E o meu concreto, vocês sabem que é no invisível, mas de alguma forma é uma informação. Beijo e até o próximo vídeo.